Olá, amores! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E a aula de hoje, gente, vai ser voltada aí para você que está trabalhando com confeitaria e que é iniciante e não se sente segura aí para fazer um bolo de andar verdadeiro. Então eu trago essa dica muito importante aí para vocês, tá? O bolo de hoje, gente, é um bolo de casamento. Porém, o que acontece? Estava muito quente aqui na minha cidade, né? Mês de março, desde o dia que a noiva contratou o bolo comigo, eu já falei para ela que mês de março é um dos meses mais quentes aqui na nossa região, tá? Então ela queria bolo de Marta Rocha e abacaxi com coco. E aí eu falei para ela que são bolos gostosos para comer gelado e não em temperatura ambiente. E outro ponto aí é que ela queria o bolo às 16 horas no local, porque a cerimônia ia ser feita toda no local, né? E a recepção, tudo, e mais os bolos só iriam ser consumidos às 20 horas da noite. Então eu falei para ela que seria muito tempo para o bolo ficar exposto, ia ficar em temperatura ambiente e tudo, né? Não só pela cobertura, mas por tudo, pelo sabor e tudo, a gente precisa sempre instruir bem os nossos clientes em relação a isso. Então eu sugeri para ela fazer 2 bolos de corte, um de Marta Rocha e de abacaxi com coco, e fazemos um bolo cenográfico, tá? E é o que eu tô fazendo aí. Vocês viram que eu fiz o furinho central em todos os bolos, tá? É só vocês pegarem, medir aí certinho o centro do bolo, já faz um furinho. Coloquei um palito de churrasco, não tem necessidade de fixar na base, tá? É só para fixar um no outro. E aí eu tô utilizando o bolo 25, tô utilizando o bolo 20 e o bolo 15, tá? É o que eu vou usar para esse tamanho. Cobri todinho meu bolo com chantilly, né? E aí, gente, eu usei uma espátula para fazer essa texturinha ali, ó. E ficou muito linda, mas vocês podem estarem fazendo com uma colher da super tranquila, tá? Lembrando que para 2023 a tendência em bolos de casamento, bolo de 15 anos com texturas estão em alta. Qualquer textura que você pode utilizar aí, fazer, né, que fique bem bonitinha. Então, aposte nisso, principalmente para você que tem dificuldade aí em alisar bolo, vai ser uma boa pedida para vocês aí, tá? E para você que tem dificuldade em fazer um bolo de andar verdadeiro, né? Não se sente segura, você pode fazer essa sugestão para o seu cliente aí, tá? O cliente vai servir o bolo geladinho para os convidados, né? E vai ter o bolo para foto ali, né? De repente vocês podem até fazer o bolinho pequeno verdadeiro, né? E os outros andares fake só para na hora da foto, do vídeo, ter o corte, tá? Então é bem fácil. Pra gente sobrepor ali, a gente fisga os nossos bolos fake ali com um palito e a gente consegue direcionar ele direitinho em cima um do outro, né? A gente só precisa travar um no outro ali para na hora do transporte não escorregar, tá? Esse bolo, gente, as flores foi a noiva que forneceu, tá? Ela já pegou as flores que ela ia utilizar na decoração, me trouxe, eu higienizei tudo direitinho, não isolei os talos das flores porque não havia necessidade, porque o bolo era fake, né? Mas a higienização é preciso fazer mesmo quando é fake para não correr o risco de sair bichinhos do bolo, das flores, né, na hora do evento ali, né? Porque o bolo vai estar exposto, vai servir como no cenário para eles baterem foto, né? Fazer a encenação do corte. E esse daí é o resultado, gente. E eu precisei entregar esse bolo às 16 horas. E aí eu vou para os bolos de corte, tá? Vocês vão conferir aí comigo o resultado dos bolos de corte. E agora, gente, pro bolo de corte, aí era por volta das 14h30 quando eu terminei o cenográfico, né? E eu deixei ele ali de ladinho, nem coloquei na geladeira porque o ar tava ligado. E tô recheando os meus bolos de corte, gente. Eu poderia ter deixado de um dia pro outro já recheado, sim. Só que eu não tive tempo, né? Acabei tendo um imprevisto. E aí eu tô recheando ele, por quê? Porque esses bolos de corte eu vou entregar só era para ser às 19 horas, mas eles mudaram para me entregar às 20 horas, tá? Então eu ia ter muito tempo de descanso na geladeira, eu coloquei no freezer, porque era o recheio que não fazia mal colocar no freezer. E na hora que eu fui decorar os meus bolos, eles estavam hiper mega gelado, tá? Tava todo no lugar.
Aí eu tô utilizando uma forma baixa, porque o tamanho dessa forma eu não tinha duas, então eu coloquei uma cinta de acetato para dar altura na minha forma. Essa forma aí era de 7 centímetros, né? Coloquei uma camada de massa, coloquei uma camada de recheio, né? Que aí eu estou utilizando o brigadeiro de leite ninho. E aí eu fiz uma calda de abacaxi, quem quiser acompanhar aí vai ver, né, lá no meu canal de vlog Marileia Paris. Eu mostrei todos os bastidores dessa encomenda, o local da festa onde eu fui entregar o bolo, mostrei a festa, coisa mais linda. Então é só vocês assistirem lá, tá? E aí eu coloquei, misturei o coco fresco, dei uma triturada nele e coloquei o coco fresco com o abacaxi em calda picado, tá? Aí eu distribuo assim, coloco alguns pontos de recheio só para dar liga na nossa massa. E aí os meus bolos ficaram, gente, aí já era 18h30 e eu fui cobrir os bolos para levar na festa, tá? Então o bolo ficou muito tempo na geladeira e estava super gelado, tá? Que foi o que eu combinei da cliente. Ela me pagou 2 fretes, o local era perto da minha casa, então eu entreguei às 16 horas o bolo fake que precisava estar lá no cenário para eles, né? E às 20 horas eu levei os bolos de corte, que era o horário que eles iam servir para os convidados deles, tá? Mas fica a critério de vocês, se vocês quiserem que não for perto da cidade de vocês, vocês podem já levar junto o bolo de corte junto com o bolo cenográfico, tá? Eu fiz assim porque era perto da minha cidade, eles não iam ter espaço na geladeira para colocar, então eu levei bem próximo deles cortarem mesmo, tá? E aí eu tô cobrindo meu bolo, gente, e é uma dica muito bacana porque fazer o bolo de corte é fácil, né? Um bolo retangular. Mas às vezes você não se sente seguro aí para fazer um bolo de andar verdadeiro, né? E hoje em dia está se usando muito, gente. Vocês que me acompanham aqui no canal tenham visto que eu sempre tenho feito esse tipo de trabalho, né? Bolos de corte e o bolo fake, né? E aí eu tô passando chantilly, não fiz pré-camada aí, mas o certo é a gente fazer uma pré-camada, facilita mais, né? Porque daí senão a gente tem que tomar muito cuidado para não espalhar farelo no bolo. E vou, gente, depois eu vou só deixar esse bolo todo retinho, não vou precisar deixar muito liso, né? Só deixar ele retinho. E aí eu vou passar um pincel, gente, nas laterais e em cima do bolo. Então vocês vão ver aí que para iniciante que quer começar a fazer bolo de casamento, não tem segurança para fazer o bolo todo verdadeiro, aí você pode fazer essa opção aí, né? Mas também não só porque você não consegue fazer. É uma boa pedida mesmo você que consegue estruturar bem um bolo de andar. É bom vocês terem essa opção de oferecer para os clientes de vocês, porque é em questão de sabores, né? O cliente não precisa ficar se pegando muito em sabor que tem que ficar fora da geladeira, né? Porque daí pode servir principalmente no calor, gente. No inverno é tranquilo pra gente fazer bolo de casamento, né? É fresquinho, é frio, então é bem mais fácil. Mas no verão, gente, quem tem evento no verão aí, sugere o bolo fake para os clientes de vocês, porque vai facilitar a tua vida e a vida deles também, tá? Então a minha noiva ficou super satisfeita porque ela conseguiu o sabor do bolo que ela queria para o casamento dela, teve o bolo lindo lá para bater foto e deu tudo certo, gente. Aí agora eu tô utilizando o bico serra, gente, para fazer um trabalhinho de bico aí, mas se vocês quiserem, vocês podem só fazer ele todo branquinho, todo lisinho, né? O bolo de corte, gente, importante porque ele é de corte, a gente tem que estar com o chantilly bem hidratadinho, fazer um acabamento bonitinho, né? Por mais simples que seja. Por quê? Porque lá na cozinha vai ter os garçom, né? Vai ter várias pessoas lá que vão ver esse bolo e podem ser possíveis clientes de vocês. Vão ver o teu capricho, o acabamento, a hidratação da tua cobertura, né? E podem virem a ser cliente de vocês, né? Por exemplo, esse evento que eu fiz, tem uma equipe de garçons lá que eles são os meus clientes, né? Então eles sempre comem os bolos na festa, sempre me elogiam depois, né? E então, por isso que a gente, né? Porque é um bolo de corte, você vai fazer todo desleixado. Eu faço uma decoração simples, né? Mas uma cobertura bem bacana, bem hidratadinha, tá? Aí coloquei algumas pérolas só para dar na hora, né, o pedacinho que for com aquele dali no prato do convidado lá, né, ter um charmezinho ali. E coloquei um glitter e ficou muito bacana, gente. O peso desse bolo, esse que eu fiz aí foi o Marta Rocha, né?
ele ficou com... Esse primeiro que eu fiz foi o Marta Rocha, ele ficou com 6,9 kg, tá? E esse segundo que eu tô fazendo aí, eu tô utilizando o bico folha para fazer a lateral, tá? Poderia fazer os dois igual, poderia, tranquilo, não tem problema, tá? Mas eu decidi fazer porque eu achei que o chantilly que eu tinha batido não ia dar, tá? Então, o de Marta Rocha ficou com 6,9 kg e esse de abacaxi com coco ficou com 6,1 kg. Então, um bolo de corte aí para 130 pessoas, ok? O valor de sugestão de preço vai ficar passando aqui na tela para vocês, tá? Eu vou deixar aqui na tela para vocês, tá? Eu usei, gente, para cobrir o bolo fake, esses dois bolos de corte, 2 litros de chantilly, tá? Então, não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Curtir o vídeo, compartilhar se você gostou, tá? Não saia daqui sem se inscrever, tá? E participa aí de todas as nossas aulas, as dicas que eu trago com muito amor e muito carinho aqui para vocês. Aí eu tô dando uma dica também de como embalar o bolo. A gente pode comprar embalagens pronta, caixa, mas isso daí, gente, é muito econômica, tá? Para quem trabalha bastante com bolo grande, vale muito a pena. Essas faixas vocês compram em fardo em casas de embalagem ou vocês podem comprar por quilo, tá? E aí o rolo de papel de confeitaria também. Tá? Então eu uso muito isso para embrulhar bolo de corte, eu gosto porque me dá uma segurança assim, bem bacana para levar também, tá? Fica bem embaladinho e é bem mais econômico, tá? Então, olha só que bacana. Vocês podem usar até para embalar bolo redondo, tudo fica super, super legal, tá bom? Então é isso daí, amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar e não sair daqui sem se inscrever, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!